Olá, boa noite. Faz tempo, muito tempo que eu não faço uma live, porque eu tenho feito um relato sobre a minha situação de saúde e como da última vez que eu fiz não teve muita alteração, pois ainda estou no aguardo do hospital para internação e começar todo o procedimento. Por isso que hoje resolvi fazer uma live de uma reflexão que eu aprendi, uma lição, eu vi uma comparação, uma metáfora e eu fiquei encantado e queria compartilhar com vocês. Essa live não tem nenhuma pretensão acadêmica, teológica ou mesmo, vamos dizer assim, de fazer a diferença. A única intenção é compartilhar, refletirmos o que acontece conosco. E eu estava com saudade dessa interação ao vivo. Então é isso que eu queria trazer para vocês, falar sobre mudanças. Diz que na vida a única coisa certa são as mudanças. A única coisa imutável nas nossas vidas são as mudanças. Sempre vai ocorrer. Cada momento, cada segundo, é, o que ocorre em cada segundo são mudanças que não é o mesmo segundo, né? Não é o mesmo segundo, não é o mesmo minuto, não acontecem as mesmas coisas. Cada período vai mudando. Nós temos na nossa vida não só a mudança do tempo, do clima. O clima, ele cada ano que passa, o verão, o inverno são diferentes dos anos anteriores. Cada período, cada dia, o clima ele ocorre mudanças. Não só o clima, a nossa vida também ocorre mudança. E eu quero compartilhar isso com vocês sobre a mudança. No, no dia 25 de maio, pela manhã eu estava trabalhando, à tarde passei mal, à noite estava internado e a partir daí começou a jornada contra a leucemia. Foi uma mudança drástica, que às vezes eu me pego pensando como eu tinha eh, saúde, eu tinha disposição, eu, eu não tinha. Meu único compromisso era com a minha família, com o trabalho, e de repente, assim, não estralar de dedo, no abrir e fechar de olhos, minha vida mudou. Eu fiquei agora alguém dependente, depende das pessoas, uma enfermidade grave que, que há sim é uma grande, vamos dizer assim, a grande chance de cura. Isso eu estou muito confiante. Mas foi uma mudança radical na minha vida com meus filhos, uma mudança de comportamento, de pensamento, uma mudança de rotina que durante 34 anos trabalhei, nunca fiquei tanto tempo afastado. E, e essa mudança ela afetou não só a mim, como toda a minha família, irmãs, mãe, os meus pais, filhos, esposa. E dessa mudança vem surgindo outros pensamentos, outras prioridades. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vi uma experiência, vamos dizer assim, uma metáfora, dizendo que de dois instrumentos, nós temos dois instrumentos, um instrumento e um vegetal. No caso, eu quero mostrar essa comparação sobre a âncora e a raiz. As duas têm uma finalidade. Tanto a âncora como a raiz, ela fixa, ela imobiliza
A raiz imobiliza a planta. Quando ela tem raiz, ela não pode, essa planta, se movimentar. Lógico, ela não se movimenta, assim como a âncora para o barco. E o que é uma âncora? É um instrumento de aço, de ferro, muito pesado, que quando um navio, um barco, ele vai atracar no porto, é utilizado, é jogado esse instrumento de ferro, que ele prende o navio ali para ele ficar imóvel, para ele não ser levado pelas correntezas, não ser levado pelas ondas. O navio ele fica é, ali parado, paralisado, porque a âncora garante essa fixação dele. Então ele é um instrumento de ferro para fixar o navio em um determinado lugar. E a raiz, ela fixa a planta no solo. Só que ela tem uma outra finalidade que a âncora não consegue ter. Ela alimenta, ela alimenta a planta. A raiz, ela busca na terra os nutrientes e sais minerais, além de fixar. Quanto mais funda a raiz, mais firme, mais fixa fica a planta, a árvore ali naquele solo. Mas ela vai, quanto mais fundo, ela vai buscando, levando os nutrientes, a água, ela vai levando para toda a planta. Ela busca do solo e alimenta a planta com sais minerais, e então vai mantendo viva a planta. Então a diferença da âncora e da raiz, a diferença é que a raiz, as duas fixam, mas a raiz alimenta, ela busca o alimento. E muitas vezes nós temos medo da mudança. Ou a mudança às vezes é positiva, às vezes é negativa, porém é necessário que nós possamos criar raízes aonde estamos, valorizar nossas raízes. As nossas raízes é que nos alimentam, é a nossa raiz familiar lá atrás que foi passado para nós, as tradições familiares, as histórias, os contos, e várias outras atividades da família. São essas raízes que nos mantêm firme, nos mantém alimentado para toda a nossa vida, para termos uma vida, vamos dizer assim, forte, para resistir às tempestades da vida. Então, quanto mais profundas nossas raízes familiares, mais firme nós vamos enfrentar as adversidades da vida. E a âncora, a única finalidade é de ficarmos estáticos. Então, nós temos que olhar se na nossa vida nós temos uma âncora que nos prende ao passado, que nos prende às coisas antigas, que não nos alimenta, só nos paralisa, ou uma raiz que a nossa história, ela vai nos alimentando e nos dando força para, mesmo fixado, mesmo sem mudança, mas ela vai nos alimentando e vamos mantendo sempre essa força. Então, a âncora e a raiz, o objetivo é que ela mantém fixo, mas ela tem o diferencial é que uma alimenta, a outra só paralisa. E a pessoa que não muda e fica parada no tempo, ela perde muitas oportunidades. Então, nesse momento, essa mudança que ocorreu, ter ocorrido na minha vida, que eu estou usando como exemplo para vocês que estão me assistindo, essa mudança, ela está me fazendo valorizar coisas antes que eu não valorizava, coisas pequenas. Ficar em casa para mim é um paraíso depois de tanto tempo em hospital. Então, essa fixação, essa raiz que eu estou criando, ela tem me alimentado, que é os meus filhos, a minha esposa. E eu espero que você tenha a sua raiz.
Se não tenha, todos nós temos uma raiz. Se a sua raiz está bem escondida, tenta fazê-la funcionar, te alimentar mais, criar esses vínculos, né, com a terra, com a sua origem. Né? Sua terra é uma metáfora, com a sua origem, com sua família, com o seu passado, com a sua história. Todos nós temos que ter uma raiz, uma história. Senão, a nossa vida fica como uma âncora, só paralisada, sem ter nenhum alimento do passado. Para muitos, o que vem lá do passado, o que construiu a sua história, é algo negativo, né? Mas a raiz, ela se regenera, ela pode criar novas raízes, ela pode ir mais longe, ela buscar outros alimentos. Então a raiz, ela tem esse poder de expansão, de buscar mais nutrientes para fortalecer mais essa planta. Então, na Bíblia, quero usar uma passagem que está em Oséias 14:5. Em o livro de Oséias, lá no Velho Testamento, 14:5, diz assim, eu achei muito interessante: serei como orvalho para Israel. Deus falando. E ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Aqui dizendo de Israel que, que Deus vai aprofundar suas raízes para que. Desculpa, nós tivemos um pequeno problema aqui. Então, Deus promete ampliar nossas raízes, aprofundar nossas raízes para que nós possamos crescer e ter um esplendor, né? Uma planta vistosa, que todos olhem e vejam que somos diferentes, que temos qualidades. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi nessa semana, que tudo aquilo que não nos faz crescer, desenvolver, não se torna uma âncora. Ela somente nos prende naquele lugar e não ocorre nada na nossa vida. Mas quando buscamos fortalecer nossas raízes, nós começamos a ter uma coloração diferente, vou usar esse termo. Nós nos tornamos exuberante. Então, o que faz a diferença é que se o que está me prendendo aqui é uma âncora ou uma raiz. Que Deus abençoe a você e obrigado pelas suas orações. E logo mais a gente traz mais reflexões aqui. Um forte abraço.